Oi, gente, tudo bem? Eu vou falar sobre oração, desejo profundo do coração e o sobrenatural. Olha, são eles, meus queridos, são todos meus. Ó, se inscreva no canal, curta o vídeo, vem comigo, uma 3K para mais. Eu sou Melissa, esse é um áudio. E que Deus abençoe você, ore mais, ore pelas pessoas. Toda situação que você vê, ore, use o seu poder. Só que eu estava pensando o seguinte, será que é assim, só orar e já funciona na vida de alguém? Eu acho que não. Deus estava falando comigo, o desejo profundo do coração, porque muitas vezes você pode orar por alguém, por exemplo, ai Senhor, dá um trabalho para essa pessoa, sabe, um bom trabalho, enfim. Mas talvez isso seja da boca para fora, não tem um desejo profundo do seu coração. Entende? Daí eu vi assim, como se a sua oração não subisse, entendeu? Que talvez, no fundo, você não deseja que essa pessoa tenha algo bom, entendeu? Talvez você não julgue que essa pessoa mereça algo bom, ou que você tenha medo que essa pessoa tenha algo melhor do que aquilo que você tem, entendeu? Concorrência, isso é muito humano, né? Concorrência, egoísmo, inveja. Então não tem um profundo desejo no coração. A oração não sobe, né? Entende? Ó, vamos dar um exemplo. Tô vendo uma empresa, né? E você trabalha lá, mulher. E daí uma colega sua é demitida. Ai, que dó dela, vou orar por ela. Aí você ora para que Deus dê um trabalho para ela. Daí vem na sua mente assim, não, trabalho não, dê um bom trabalho para ela. Daí vem na sua mente assim, não, bom trabalho não, dê um trabalho melhor do que aquele em que ela estava. E aí vem na sua mente assim, que ela ganhe mais, que seja um trabalho que ela se identifique mais. E daí, mas tem uma trava no seu coração. Por quê? Para essa pessoa, sua colega de trabalho, arrumar um trabalho melhor, significa que vai ser melhor do que o seu, já que você tem a mesma posição que ela na empresa. E vai ganhar mais que você, e aí já tem outra trava no coração. Então, não tenha o desejo profundo no coração. Entendeu? Porque às vezes a gente acostuma a ter as pessoas menores do que nós. E a gente se afeiçoa a situações assim, que são mais controláveis para nós. Então tem que ter o desejo profundo no coração. Senão a oração ela não sobe, ela não funciona. Foi assim que Deus me falou, por isso eu estou falando para vocês. Bom, eu sou Melissa, eu sou cristã, eu sou neurodivergente. E essa mensagem ela é um pouco estranha. Deus começou a falar comigo que eu estava assistindo um vídeo nada a ver. Mas que é assim, o cara tá na TV, o jornalista, né? E daí tá conversando com alguém, uma ponte lá que tá na rua. Né? Tá na rua, entrevistando as pessoas da rua. Só que começa a ter um monte de mosca em volta. Acho que é abelha, né? Em volta dele. Daquele que tá na rua. Que eu vejo como ponte. Enfim. Esse jornalista que está na rua. Não sei porque me veio essa palavra ponte, como se fosse a ponte entre um lugar e outro, mas de vez em quando vou usar essa palavra que Deus me deu, ponte. Então, a ponte, ela está lá, né, no tete a tete ali com alguém ali entrevistando. Daí vem um monte de abelha em volta.
E aí o jornalista, essa ponte, para se defender, começa a usar o microfone ali para espantar as abelhas em volta. E ele nem enxerga as coisas. Ele está com medo, então ele abaixa a cabeça e se torna um pouco cego a situação. Ele só sente essa, vamos dizer, como opressão em volta dele. E aquele que está acima, vamos colocar alguém que está acima, que só está observando essa opressão, começa a pegar um papel que tem ali na mão, pegaria qualquer coisa, mas é automático, pega o papel que talvez tenha a pauta, né, todo o conteúdo da programação, e começa a fazer o mesmo movimento que o jornalista, de espantar aquela opressão, aquelas abelhas, para aquelas, né, é claro que nenhum efeito faz. Esse nenhum efeito eu vejo é a oração que você faz por alguém que você não tem um desejo profundo. Digamos que você vai orar pelo filho de alguém. Mas no fundo, o seu coração tem uma trava, que essa trava é: que medo que eu tenho que essa criança se torne melhor do que a minha. Que medo que eu tenho de que essa adolescente se torne mais importante do que a minha própria filha, do que o meu próprio filho. Então, tem uma rivalidade ali. Então, você fazer um movimento para espantar a opressão em torno da ponte, daquela pessoa que está lá no campo de batalha, não vai fazer efeito nenhum. Porque a inveja é mais forte do que o desejo, o ciúme, a rivalidade, entendeu? O medo, né, que as pessoas às vezes têm dessa comparação. Então, a sua oração ela não vai funcionar, ela vai ser no natural. Vocês estão separados, essa pessoa está longe. A sua oração ela não vai chegar a Deus. Deus despreza esse tipo de oração. Agora, a oração com desejo profundo, eu tenho, desejo profundo, como se fosse para mim isso, como se fosse eu que precisasse. Essa oração vai funcionar. Não tenho rivalidade, não tem inveja, não tem competição. Eu quero que Deus liberte essa pessoa, quero que Deus favoreça essa pessoa, quero que Deus faça para essa pessoa como se fosse eu, sabe? Por exemplo, imagina com uma pessoa que está com falta de ar. Você deseja que a pessoa tenha ar como se fosse você que estivesse desesperadamente querendo respirar. Essa é o desejo profundo, sabe? Seja qual for, seja libertação, seja problema financeiro, ou um sonho mesmo, sabe? Sonhos, Deus também se atenta aos sonhos. E aí eu vi isso, então aí você faz a oração, é como se esse jornalista fizesse um movimento com o papel que ele tem na mão ali, e as abelhas, obedecessem. Sabe, obedecessem pelo desejo profundo do seu coração, favorecesse. Só que às vezes também não é tão simples assim, né? Tem coisas, né, que a gente não sabe, né, que talvez sejam espirituais. Porque, né, que uma pessoa sofre com uma coisa, por que a vida da pessoa é travada nessa área, porque uma certa opressão, porque uma doença, enfim. E aí, o que eu estou querendo dizer que Deus me mostrou é assim,
você ora, você tem um desejo profundo no seu coração que Deus mude essa área da vida dessa pessoa. Sei lá, é como se entrasse na casa da pessoa e, digamos, está tudo bonito, mas tem uma sala, tem um cômodo ali que não combina com os outros cômodos, entendeu? É discrepante aquele cômodo. Os outros estão muito lindos, mas aquele cômodo... E assim, é no espiritual, talvez a pessoa não veja. Esse cômodo tá muito feio. E aí, você ora. E Deus, Ele está dizendo sim. Às vezes Ele diz sim. Mas tem o processo que Deus tem falado. Tem o in natura, a coisa em si, e tem o processo. Que é outra coisa, né? Os processos, eles são diferentes. Tem pessoa que faz por exemplo, tem uma gripe, e aí nem toma nada e se cura. Tem pessoas que estão com uma gripe, tem que ir lá tomar remédio, aí se cura. Leva um tempo. E o tempo é diferente também, né? E tem pessoas que aí não melhoram tomando remédio, tem que ir pro médico e aí se curam. Mas aí tem uns que também não melhoram, tem que internar. Se interna, fica um tempo, sai. Tem outras que internam, ficam um tempo e não saram. Às vezes passa por uma intubação, às vezes... Enfim, tem processos difíceis, às vezes quase morre e volta e se cura. Entende? Tem uns que tem, olha só, o mesmo processo daquele que não tomou nenhum remédio. Em 2 semanas estava bom, 15 dias, 3 semanas. É o mesmo processo de cura dos outros que precisaram de maior intervenção. E o resultado é o mesmo, tipo o in natura, que é a cura, a saúde restabelecida, não é o mesmo, mas uns vão sofrer mais, outros não, e não se sabe, né? Então, às vezes você ora por alguém, eu já pensei sobre isso, né? Já orei por pessoas e Deus até respondeu. Sabe, coisas que Deus tinha, que eu via assim, que era sentença na vida da pessoa. Essa pessoa nunca, sabe, sei lá, essa pessoa nunca vai ter um filho, essa pessoa nunca isso, aquilo. Só que, às vezes o processo é um pouco doloroso. Tipo, Deus mudou a sentença. Ele não disse que não. Agora, ele disse que sim, mas isso não significa que o processo vai ser fácil. Entendeu? Talvez seja um processo, mas que é melhor do que o não. Imagina, por exemplo, essa pessoa que pegou gripe e ia morrer lá. Restabeleceu, mas não significa que o processo vai ser fácil. Mas ele disse sim. Entendeu? Então, sim, o sim de Deus é o que ele está falando agora. Ele inclui o processo também. E para cada pessoa é diferente. Entendeu? Por exemplo, uma mulher que está grávida. Todas as mulheres grávidas naquele dia que estão ali para ganharem neném, todas, Deus disse sim para elas. Maravilhoso! Deus disse sim, só que cada uma vai ter o seu processo de parto. Tem umas que vão ter, nem vai dar tempo de chegar na maternidade, já está saindo a criança. É um processo mais simples, mais rápido. Tem umas que vão ter a dilatação, sim, em pouco tempo. Vai dar fazer força umas 2 vezes, a criança já saiu.
Vai ter a dor, mas ela vai ser muito rápido. Tem outras não, que vai ficar virando de um dia para o outro a dor. Então, é sobre isso. Eu acredito que Deus muda a sentença, sabe? Mas os processos são diferentes para cada pessoa. E a oração que a gente faz, eu orei por você, orei por fulano, só se tiver um desejo profundo no coração. Entendeu? Porque não é igual tarefa que você faz de qualquer jeito. Não é assim. Entendeu? E não é palavra bonita. É o desejo profundo do coração. Entendeu? Que a pessoa receba de fato. É isso. Tchau. Deus abençoe vocês.